Esse é o canal Palavra de Médico, eu sou o Dr. Zé Rodrigues e a palavra de médico hoje é sobre um carboidrato que traz surpreendentes benefícios para a saúde. Se você pensa que todo carboidrato, em maior ou menor grau, aumenta a glicose e traz outros prejuízos para a saúde, fique sabendo que tem uma exceção. E esse carboidrato, para começar, traz os seguintes benefícios. Tem efeito pré-biótico e combate a desbiose intestinal. Melhora a absorção de nutrientes. Tem ação antidiabética. Contribui para diminuir tanto o colesterol quanto os triglicérides. Ajuda a fortalecer o sistema imunológico. Tem função detox no organismo. Ajuda a melhorar e a diminuir as hemorroidas. E ainda colabora para a perda de peso. Estou falando das fibras alimentares, que são carboidratos encontrados nos alimentos vegetais. Elas são conhecidas por ajudar no funcionamento intestinal. Mas estudos vêm mostrando cada vez mais seus benefícios na saúde em geral. As fibras são classificadas em solúveis em água e insolúveis. E a maioria dos alimentos contém os dois tipos, mas em quantidades diferentes. As fibras solúveis, como a pectina da maçã e a inulina das hortaliças, por exemplo, permanecem mais tempo no estômago e no intestino delgado sob a forma de gel, dando maior sensação de saciedade e ainda nos fazem o favor de atrair moléculas de açúcar e de gordura para eliminá-las pelas fezes. Os alimentos com maior concentração de fibras solúveis são frutas, hortaliças, feijão, ervilha, sementes de abóbora e de girassol, por exemplo, aveia, quinoa, cevada e arroz integral. Por outro lado, as fibras insolúveis, que como o nome diz, não se diluem na água, como a lignina da linhaça e a celulose da lentilha, são capazes de reter maior quantidade de água, produzindo fezes mais macias, ajudando no funcionamento intestinal como um laxante natural. E os vegetais que contêm mais fibras insolúveis são linhaça, lentilha, farelo dos cereais, os grãos integrais, nozes, amêndoas, amendoim, vários tipos de frutas consumidas com casca e as hortaliças em geral. E a ingestão de fibras, especialmente insolúveis, demandam tomar mais água, senão pode acontecer um efeito rebote, a retenção de bolo de fibras no intestino. E além daquela lista de benefícios que eu citei no início, estudos mais recentes mostram que aumentar as fibras na alimentação diminui a mortalidade por doenças cardiovasculares e reduz a incidência de alguns tipos de câncer. Essas foram constatações de estudos que monitoraram o paciente por mais de uma década. E até os limites considerados, quanto mais as pessoas consumiam fibras, mais se destacavam seus efeitos benéficos. A maioria das fibras, solúveis ou não, servem de alimentos para os bilhões de bactérias do nosso intestino, agindo assim como perfeitos prebióticos naturais. Funcionam como uma espécie de cervejaria, em que as bactérias fermentam as fibras no nosso intestino, produzindo vários compostos químicos, nesse caso, benéficos para a nossa saúde. Um exemplo desses produtos benéficos gerados a partir da fermentação das fibras no intestino são os ácidos graxos de cadeia curta, entre os quais o butirato, por exemplo, que é o resultado de fermentação anaeróbica das fibras. Esses ácidos graxos, como o butirato, têm ações benéficas no corpo inteiro, reduzindo as doenças inflamatórias intestinais, a incidência de doenças cardiovasculares e o risco de alguns tipos de câncer. Embora seja controversa a quantidade máxima tolerável de fibras por dia, concentrar fibras em excesso numa única refeição pode gerar aquele efeito rebote que eu falei antes e anular seus benefícios. Em termos de quantidade, para o adulto recomenda-se 25 a 35 gramas de fibras por dia. Mas para chegar a essa quantidade diária de fibras fracionada em lanches e refeições, você tem que direcionar conscientemente sua alimentação para isso. Por exemplo, uma banana prata, que pesa mais ou menos entre 90 e 100 gramas, tirando açúcar e água, ela tem 3 gramas de fibra. Mas priorizar frutas muito doces para ingerir fibras pesa a balança para o lado negativo do excesso de frutose. Até porque, em quantidade de fibras, as frutas que podem consumir com casca são melhores. Um bom exemplo é a maçã. Cada fruta tem em média 4 gramas de fibras. E para facilitar para você, fiz essa tabela que está na descrição do vídeo, que contém a quantidade média de fibra em vários tipos comuns de alimentos. Para os casos em que, por algum motivo, a pessoa não consegue ingerir a quantidade necessária, há suplementos de fibras na forma de cápsulas ou pó, facilmente encontráveis em farmácias, lojas de produtos naturais e no comércio online. Vou resumir para você algumas recomendações práticas para aumentar o consumo de fibras.
Mas antes quero te lembrar de deixar o like, senão você deixa para depois e esquece. Deixar também seu comentário, que é muito importante para nós. De compartilhar o link desse vídeo com seus contatos, para você estar vendo a grande utilidade que vai ter para eles. Eu vou resumir para você rapidinho aqui algumas recomendações práticas para aumentar o consumo de fibras alimentares. Primeiro, cozinhar as batatas com casca. Segundo, substituir pão branco, macarrão e arroz por suas versões integrais. Terceiro, escolher cereais matinais ricos em fibras, como mingau de aveia, por exemplo. Quarto, acrescentar feijão, grão de bico ou lentilha nas saladas. Quinto, acrescentar nozes e amêndoas nos lanches. Sexto, aumentar o possível no consumo de verduras e legumes nas refeições principais. E 7, dar preferência a frutas frescas, principalmente aquelas que podem ser consumidas com casca, na hora do lanche e da sobremesa. Por sinal, são muitos os alimentos vegetais cujas cascas são aproveitáveis, tanto consumindo o alimento diretamente com a casca, quanto separando a casca para outras formas de uso. Se você tem costume de desprezar a casca desses alimentos, pesquise algumas formas de uso. Assim você diminui seu lixo e aumenta a sua saúde. E que bom que você assistiu até aqui. Esse foi o tema de hoje. Muito obrigado. Vejo você no próximo vídeo.